Outro dia eu estava lendo uns textos da galera de neurociência sobre o processo criativo, e onde eu li que uma das maiores dificuldades nessa área de pesquisa é realmente monitorar o que se passa no cérebro criativo durante o ato da criação. Eu imagino que isso seja mesmo difícil de viabilizar, né? Mas eu acho que pode ser curioso para algumas pessoas entenderem um pouco melhor como se dá esse processo, pelo menos a nível descritivo. Então eu resolvi fazer essa brincadeira. Eu vou tentar me esmerar ao máximo para descrever minuciosamente o que eu conseguir do passo a passo, tudo que eu conseguir relatar, que passa pela minha cabeça quando eu me engajo no ato de compor. Ale Spatz aqui, bem-vindos ao canal Spatz Musik. É importante que fique claro que esse não é o único meio que eu utilizo para compor. Eu tenho vários caminhos diferentes que eu utilizo. Mas enfim, eu vou me concentrar nesse daqui hoje. Eu tenho um aluno de bateria que toda aula ele gosta de começar a aula jamming, assim, improvisando. A gente toca qualquer coisa que vier à cabeça, para ele aquecer. Então ou ele puxa uma levada e eu saio fazendo um riff ou vice-versa. Eu levo sempre a guitarra e tal, e antes de começar os rudimentos, repertório, qualquer coisa, a gente brinca de fazer isso. Mas eu notei que ele acabava sempre fazendo as mesmas coisas, ele ficava numa espécie de zona de conforto. Dependendo do riff que eu puxava, ele acabava ficando meio desconfortável. Então eu resolvi começar a levar toda semana um groove diferente que trabalhasse alguma coisa e trabalhasse esses pontos fracos dele. Eu geralmente gravo aquilo que a gente improvisa porque serve como um repositório de ideias para mim. E na última aula eu resolvi levar um groove que trabalhasse semicolcheias no bumbo e no chimbal, que eu sei que é uma dificuldade que ele tem. Então enquanto eu tomava banho, antes de ir para lá, eu comecei a pensar num groove de 2 compassos, assim, meio funk, e resolvi manter a caixa tradicional lá no 2 e no 4 e alternar algumas células rítmicas que tivessem semicolcheias em tempos diferentes no chimbal e no bumbo. Eu acabei fazendo isso daqui, ó. Aí eu fui para casa do meu aluno e levei a partitura para ele ler. Ele teve um pouco de dificuldade, lógico, era o que eu esperava. Afinal de contas, era uma coisa nova para ele aprender. Mas depois de um tempo estudando, ele acabou conseguindo fazer. Enquanto ele estudava, eu fui aproveitando para ir criando um riff para tocar junto com ele, né? Para quando ele estivesse pronto, a gente poder tocar junto. O meu primeiro instinto foi achar uma linha que tivesse bem colada no bumbo, porque isso ia ajudá-lo, né? Se eu criasse uma guitarra muito descolada do bumbo, talvez eu fosse atrapalhar ele um pouquinho. Mas eu sabia que isso podia acabar virando uma linha de baixo. Tudo bem. Eu escolhi aleatoriamente o tom de sol menor. Quer dizer, não tão aleatoriamente assim. Na verdade, eu queria que estivesse numa região grave da guitarra, na corda Mi, e que sobrasse alguma nota mais grave do que a tônica, né, que eu ia usar. E eu não queria desafinar a mizona, então podia ter sido Fá sustenido, mas Sol tava bom, porque se eu resolvesse fazer um riff em dórico, eu poderia usar o misão ainda também. De cara, eu comecei usando 2 notas, 2 colcheias, uma oitava acima e uma oitava abaixo na nota Sol. Eu gosto disso daí, né, quando eu vou dobrar com baixo, para não ficar tão pesada a primeira nota do início, até que vai ter bumbo, guitarra e tudo mais. A minha ideia era usar um dórico, né, porque funciona bem para grooves funkeados, ou um dórico bemol 9, que eu tô meio obcecado com esse modo, o segundo modo da escala melódica, que é um modo com uma sonoridade muito interessante. Mas eu resolvi fazer um mix, na verdade, não ficar fixo numa escala só. Na última semicolcheia do segundo tempo, onde tem um bumbo ali, eu resolvi colocar uma Blue Note, que já me jogava para a nota Ré na sequência, que era a quinta do Sol, deixando bem claro essa questão do tom que era Sol. Até aí, por enquanto, eu estava pensando numa pentatônica Blue Note. Gente, tudo isso passa muito rápido pela minha cabeça, tá? É difícil de descrever. Mas eu vou mostrar o riff de como ficou primeiro e depois eu explico melhor como é que eu cheguei nele. Como vocês podem ver, virou uma linha de baixo mesmo. Ora bem colada com o bumbo, para dar suporte, como na última semicolcheia do segundo tempo do primeiro compasso, e no primeiro tempo do segundo compasso. Ora dialogando com o chimbal, como na transição do segundo tempo, do segundo compasso, para o terceiro e quarto tempo, onde o baixo repete, como que se fosse num eco, a célula rítmica que o chimbal fez no segundo tempo. Depois que eu senti meu aluno mais seguro na levada, eu fui experimentando algumas outras coisas enquanto a gente tocava, mas acabei voltando para casa só com essa ideia mesmo. Mas olha que interessante o que tem nesse segundo compasso.
um arpejo aumentado no Ré, no terceiro tempo, e um movimento usando a Blue Note e o quarto grau da pentatônica como uma apogiatura com resolução, intencionando como se fosse um Lá bemol, né? Um pouco que sobrou daquela ideia que eu ia usar um dórico bemol 9 que acabei não fazendo. Porém, o que esses dois últimos tempos formam mesmo do segundo compasso é como se tivesse uma dominante do Sol desdobrada em dois acordes, no Ré e no Lá bemol. Chegando em casa, eu resolvi gravar essa levada com baixo, pus um wah-wah para dar um charme e fui atrás de pôr uma guitarra por cima dessa coisa aí. Então eu vou colocar a guitarra aqui e aí eu vou descrever o que foi que eu acabei pensando para fazer essa guitarra. Notem que eu acabei mantendo a guitarra parcialmente colada no baixo, mas acabei optando também por, em alguns momentos, fazer um contraponto à linha do baixo. A guitarra insiste nessa bordadura e com notas Sol, Fá sustenido, Sol, nos tempos iniciais dos compassos. É só uma bordadura mesmo, em oposição ao movimento de oitava descendente que o baixo faz. Já no terceiro tempo do segundo compasso, a guitarra acaba formando um contraponto de primeira espécie com a nota do baixo, quer dizer, mais ou menos isso. Porém, gera uma confusão entre a guitarra querendo afirmar esse tempo como Sol e o baixo querendo completar a ideia de um acorde de Ré aumentado, que seria uma dominante. Eu gostei desse diálogo e deixei ali. Dobrei as guitarras abrindo em estéreo, como é de praxe nesse tipo de groove, e aí parti para achar um outro componente para conversar com esses. Então eu resolvi pesquisar nos meus timbres de teclado até achar um que funcionasse num registro mais agudo, para não embolar com o baixo e a guitarra, que já estavam preenchendo a região de médio, grave e grave, onde eu pudesse então desenhar uma linha cromática descendente. Eu testei algumas opções até encontrar essa daqui. Então no synth acabei criando um groove repleto de semicolcheias, onde tem uma nota pedal em Ré, que sempre se repete, né? Afinal de contas é uma nota pedal, e uma linha cromática descendente começando do Sol e chegando no final até o Mi bemol, que é a quinta do acorde de Lá bemol. Ou seja, várias notas que podem ser dissonâncias super usadas no acorde de Sol menor. Alguns podem estar se perguntando, ou se não estiverem, deveriam, mas isso é uma música? Não, gente, isso ainda não é uma música, é só uma ideia que foi gerada a partir de um groove de bateria que eu criei para um aluno estudar. Mas olha quantos elementos diferentes eu tenho nesse groove para explorar num possível desenvolvimento dessa ideia. Eu tenho um acorde aumentado, eu tenho essa relação de Sol, Lá bemol no final, que pode remeter a um frígio, eu tenho a bordadura de semitom entre o Sol e o Fá, né, que pode ser usado de várias maneiras, eu tenho várias células rítmicas que mudando o seu posicionamento, ou dobrando sua duração, ou diminuindo, eu posso criar coisas diferentes, eu tenho a linha cromática do teclado para explorar de várias formas. Enfim, eu tenho uma porção de elementos, eu tenho várias possibilidades pela frente. Com certeza, isso vai virar uma música. Quando isso acontecer, eu posto o resultado aqui no canal. Só quis mostrar como a minha cabeça gera ideias com uma certa facilidade. Isso é devido principalmente a um misto de 3 pilares essenciais. Conhecimento dos ingredientes que fazem parte da música e que eu tenho à disposição. Técnicas que me permitem saber como misturar, como desenvolver, como usar essas ideias, essas coisas. E um conhecimento de repertório que acaba gerando na nossa memória uma gama grande de informações, de onde a gente cria as nossas sínteses. É isso. Parece meio confusa essa tarefa de descrever o processo. E é meio ingrata mesmo, porque como eu disse antes, tudo acontece, isso acontece muito rápido dentro da cabeça. Mas é isso, galera. Quem quiser comentar abaixo, fazer perguntas, eu vou ficar muito feliz em respondê-las. Um abraço e até a próxima!